Senhor presidente, ontem todos os jornais nacionais publicaram e divulgaram matéria de uma grande mobilização coordenada pelo governador do estado do Rio de Janeiro em defesa dos interesses do povo do estado do Rio de Janeiro. Os governadores Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, Renato Casagrande, do Espírito Santo, e um apoio também do governo de São Paulo, mobilizaram a sociedade no sentido de pressionar a presidente Dilma para vetar a lei que estabelece novas regras na divisão dos royalties de petróleo do pré-sal. E o que nós temos a ver com isso? Primeiro, há de se entender que a mudança proposta é uma mudança apenas para royalties de petróleo do pré-sal. Portanto, não é... A mídia nacional tenta passar a ideia de que são perdas que os estados teriam. Na verdade, você não perde o que você não tem. As regras estão mantidas para a atual exploração de petróleo, e seriam estabelecidas novas regras para o petróleo do pré-sal que ainda não existe. A forma como a mídia divulga faz parecer que haveria uma mudança nas atuais regras de exploração e de distribuição dos royalties, o que não é verdade. Mas o que eu quero tirar disso como lição, deputado adjunto Afonso, primeiro, esse esclarecimento que eu acho fundamental, mas mais do que tudo, nós refletirmos sobre essa iniciativa do governador do estado do Rio de Janeiro. Um governador que, com qualidades e defeitos, mobiliza o seu povo em defesa de um interesse essencial e estratégico para o desenvolvimento daquele estado. Fez assim o governador Sérgio Cabral, fez assim o governador Renato Casagrande, que é do meu partido. E digo isso para fazer um paralelo, deputado Chico Preto, com o atual momento que vive o estado do Amazonas. O governo do estado do Rio de Janeiro sabe na ponta do lápis quanto é que perderá mudadas as regras de divisão dos royalties do petróleo do pré-sal. O governo do estado do Amazonas sabe e divulga para a sociedade. O governo do estado do Amazonas, até hoje, não sabe, ou se sabe, não divulga para a sociedade, quanto efetivamente o governo do estado do Amazonas perderá com a mudança nas regras de ICMS nas operações interestaduais. Será que nós não deveríamos aprender com essa lição? Será que o governador do Amazonas, Omar Aziz, não deveria explicar à sociedade o preço dessa mudança aos interesses do povo do estado do Amazonas? Será que o governador Omar Aziz não deveria mobilizar a classe política e a sociedade diante de um interesse tão estratégico para o povo do estado do Amazonas? Quero dizer, sem medo de errar, deputado Zé Ricardo, que a mudança nas regras de distribuição dos royalties do petróleo para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo são muito menos danosas do que a mudança das regras de ICMS-UE para o estado do Amazonas. E aí o governador do Rio de Janeiro, o governador do Espírito Santo, tomam a acertada decisão de fazer da população sua aliada na luta em defesa dos interesses do povo. E o governador do estado do Amazonas e o governo do estado do Amazonas parece que tem medo de milindrar o governo federal. O governador do Rio de Janeiro, o governador do Espírito Santo, são tão ou mais aliados da presidente Dilma do que o governador do Amazonas. No entanto, entre agradar a presidente Dilma
e defender os interesses do seu povo, não titubearam. Optaram por defender os interesses do seu povo. E o governador do estado do Amazonas, por quem eu tenho respeito, me parece que se retrai. Não explica à sociedade o tamanho do rombo. Dizem que agora chegaram num número, deputado Zé Ricardo. Aí o jornal publica que esse número só quem sabe é o secretário da Fazenda, o sub e o governador do estado. Peraí, esse é um número que o povo tem o direito de saber. Qual é o prejuízo para o estado do Amazonas com a mudança nas regras de aplicação do ICMS? O governador do estado do Amazonas tem a obrigação, o dever de divulgar esses números para o povo do estado do Amazonas. Mas mais, deveria aprender a lição com o governador do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e chamar o povo para ombrear-se na luta em defesa dos interesses estratégicos do nosso estado. O governador do estado do Amazonas não pode ter medo de melindrar a presidente Dilma e o governo federal quando está em jogo algo tão estratégico para o nosso povo e para a nossa região. O governador não pode mandar a Brasília só o secretário da Fazenda e o sub. O governador tem que mostrar ao povo brasileiro o quanto é estratégica essa região, o quanto é importante, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista geopolítico, o quanto é importante o polo industrial de Manaus e a saúde financeira do estado do Amazonas. Como fazer isso se não sabe nem quanto vai ser o prejuízo? Como fazer isso se ao saber quanto vai ser o prejuízo, se intimida ao não expor esses números ao povo do estado do Amazonas, à classe política do estado do Amazonas, ao setor produtivo do estado do Amazonas? Quando questionei sobre isso, tive a informação de que o senhor José Lobo viria a esta casa expor aos deputados qual é o tamanho desse rombo. Não veio. Não veio, deputado Chico Preto. Havia um compromisso da bancada governista de que viria. Não veio. Aí vai para Brasília agora com um número que só ele sabe. Que ninguém de nós sabe. Que só ele, o secretário e o governador sabem. Que o povo do Amazonas não sabe. Portanto, me parece que o governador, que está legitimado pela absurda vontade popular, ganhou a eleição no primeiro turno, tem índices extremos de aceitação popular, precisa confiar mais no seu povo, deputado Chico Preto. Precisa entender mais o povo como um aliado nessa luta. O aliado do governador nessa luta é muito mais o povo do estado do Amazonas do que qualquer figura do governo federal. Não adianta a estratégia de querer afagar os governadores, deputado Davi Almeida, por um problema simples. É algo muito parecido com os royalties. Os royalties, qual é o problema? Só perde São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Todos os outros ganham. Então, não são os outros 24 estados que serão aliados deles, serão o seu povo. O ICMS, pior ainda, porque só perde o Amazonas e São Paulo. E São Paulo tem outros mecanismos de compensação. Nós não podemos achar que nossos aliados serão governadores de outros estados, ou a presidente, ou quem quer que seja. Os nossos aliados nessa luta é o esclarecimento do povo e a mobilização do povo. Por fim, eu quero concluir pedindo que o governador do estado do Amazonas reflita sobre isso. Divulgue os números para o setor produtivo. Divulgue os números para a Assembleia Legislativa. Divulgue os números para o povo. E, acima de tudo, faça da ação política do governo um instrumento de mobilização do povo em defesa dos interesses e do desenvolvimento estratégico da nossa região e do nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente.